Olá, pessoal, você que está em casa, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o nosso Pode Fluir. E hoje a gente está aqui com convidados muito especiais. Primeiro, falar do Júnior, que está aqui também de host hoje com a gente. Tem apresentações velozes, porque eu guardo isso só para ele, essa passação de vergonha. Mas, finalmente, os nossos convidados tão especiais, os nossos amados... Eu não falei quem é? Não falou, não. Desculpa, perdão, desculpa, foi mal. Nossos Eu tava empolgado. E estimados. Pastor Josadac e pastora Silvia. Bate palma aí, que Aí, equipe. agora sim pode bater palma. Eu até acreditei, hein? Desse jeito, prazer ter vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. Não é a primeira, não pegaram aquela primeira leva que na verdade a gente estava testando, as primeiras a gente testa. A gente põe as coisas no lugar, aí vem com tudo girando, porque... Ficou tudo no lugar, ainda mas falta melhoramos. coisa, mas deu uma melhoradinha. Mas né? o que importa é que prazer ter vocês aqui mais uma vez. E hoje a gente trouxe eles para conversar sobre um tema muito legal. A gente não imagina, né? Não tem certeza, mas imagina que muitas pessoas não conhecem a história completa de vocês. Muitas pessoas devem ter aquele bug mental temporário quando fica, mas eles vieram de Guarapari, mas a tia da Silvia está aqui em Queimados. Mas que história é essa? Então, a gente hoje queria entender. Contem a história de vocês, né? A começar talvez pela Silvia. Que história é essa de foi e voltou? O negócio é esse. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. O retorno ao pó. Eu Eu costumo resumir o retorno ao pó. Então vamos lá. Fui nascida e criada, como eu costumo dizer, em Queimados. Nascida na Bom Pastor, como todo queimadense original, raiz deve ser. Como deve ser. A minha família ficou em Queimados até 87. Agora eu tô aqui entre os 7 e o 8, mas 87. E aí, oportunidade, né? Como trabalho, essas coisas assim, meus pais decidem ir. Naquela época, quando se perguntava para filho o que filho queria, simplesmente disse vamos. Mudança. Não tinha escolha. Eu estava entrando ali, adolescência, mais ou menos. E aí, uma coisa muito marcante para mim é que quando a gente chega em Guarapari, Espírito Santo, eu lembro que era 28 de fevereiro. A data do 28 de fevereiro é uma data destinada. Depois eu vou explicar por quê. 28 de fevereiro. E eu lembro que o aniversário da minha irmã era 1º de março. E aí, assim, foi muito assim, porque quando a gente morava aqui, era aquela festa de antigamente, né? 2 bolos, Sim. Casa cheia, todo mundo era convidado, os vizinhos da rua. E no ano seguinte estávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã com um bolinho de chocolate comemorando o aniversário da minha irmã, que foi o dia seguinte da mudança. Então a gente vai para Guarapari. Chega em Guarapari, passam-se alguns anos, eu conheço o amado irmão que está aqui ao meu lado. Deus é bom o tempo todo. Né? Nós vamos congregar no que era Batista Central e agora é a 2ª Igreja Batista de Guarapari. O amado irmão já está lá, a família do irmão era lá. Ficamos lá por um tempo, até que o amado irmão resolve vir para o Seminário do Sul, né? O Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ali na Tijuca. Ali na Tijuca, isso aí. E aí, depois de um ano que ele veio, eu venho novamente para o Rio, cursar ali também o curso no seminário. E depois, já no último ano, praticamente acho que no último semestre, algo assim, ele é convidado, resumão da história, convidado para ser seminarista aqui na PIB Queimados. Aí, do pó eu saí, ao pó eu retornei. Regressou. Queimados não é mais tão pó, mas naquela época era bem pó. E aí agora, 25 anos. 25 anos de casado, 25 anos de formados, 25 anos na PIB de Queimados. É o que a gente vai completar aí esse ano. E como foi isso para sua cabeça? Meu Deus, voltei para cá. Teve algo assim? Foi um parto, né? Você é adolescente, cheio de amigos, você está começando a tomar uma liberdade. Só que eu acho que esse rompimento, ele valeu para todos. Entendeu? Então, assim, foi a fase do desapeguei. Também agora não me prendo a mais nada. Então, quando eu retornei, foi um pouco engraçado, porque algumas pessoas me viram, né, novamente, com aquela imagem ainda da menina que sai, meu pai e minha mãe.
Mas hoje que você falou, né? As pessoas não sabem, talvez, essa história. Então, assim, né? Muitos já se foram. Então, é uma nova história. Mas, assim, eu acho que a ida foi, assim, tão importante que a volta não foi difícil. Só que a minha cabeça, de uma certa forma, não esperava encontrar mais aquela igreja. Eu tinha memórias boas, conhecia todos os cantos dessa igreja, mas eu tinha uma coisa que eu não iria mais encontrar a mesma igreja. E foi um fato, em alguns momentos houve aquela questão do não sou mais aquela menina. Sim. Ok? Então eu me desprogramei de que estava voltando para casa. Entendi. Acho que, encarou realmente como uma igreja nova, seminarista e chegando. Isso. Não vim com esse sentimento do voltei para casa. Apesar de eu não ter passado tanto tempo assim em Guarapari, a história é curta lá, mas eu tomei lá como casa. Então, eu não tinha esse sentimento de que, estou voltando para casa. Não tinha. E o seu sentimento, pastor? Foi hora a hora? Que Deus manda presentes para nós, né? Então, eu lá em Guarapari não sabia, na geografia, que existia uma cidade chamada Queimados. E, então, Queimados me presenteia, né? Eis a minha esposa. 2 de novembro. 2 de novembro. Começou. Já. 2 de novembro eu faço 25 anos de ministério, mas é isso que eu ia falar, né? Mas na verdade, nós nos casamos no dia 28 de julho, né, lá no cartório, e no dia 29 casamos na igreja. Então, assim, nós vamos completar 25 anos agora em julho. Então, todos estão aí convidados. Nós vamos estar aqui nesse domingo, vai ser um domingo onde nós vamos celebrar os nossos 25 anos, bodas de prata, né, que Deus nos deu o privilégio e nos dará o privilégio de completar e celebrar. Amém. É isso. E como foi essa coisa do... primeiro um veio para o seminário, aí depois o outro veio. Onde entrou o casamento nesse meio? Como é que foi esse desenvolvimento da história? Então, é importante... Só um pouquinho. Sempre haverá 2 versões, tá? Então conta uma, depois conta outra. Haverá. Sempre tem um lado, entendeu? Aquela parte do episódio e como que a gente... vocês sabem, a minha versão sempre é a versão real, a versão, né, a versão mais dramatizada, né? Então, assim, eu cresci nessa igreja, na Segunda Igreja Batista ali. Meus pais cresceram ali também. Uma igreja iniciou com a família, né? Está até hoje lá. E eu cresci ali. Mas é importante lembrar, e eu sempre faço isso, que até minha adolescência eu não tinha muita conexão com a igreja, missão e propósito. Não é? Eu ia porque minha mãe, ela exigia, né, eu estar ali naquele lugar. Então, a igreja não era um lugar de prazer, um lugar onde eu compreendia que Deus estava fazendo algo na minha vida. Então, por um tempo, eu estava ali, mas não estava. Mas houve um momento, e eu vou chegar agora na Silze, que Deus fez uma obra na minha vida, né? De 15 para 16 anos, eu chego na igreja e tenho uma experiência com Deus de convite direto. Deus me convidou. Deus diz, olha, eu sei quem você é e você precisa estar, né, onde eu quero que você esteja. Eu me converti. E eu digo que naquele momento houve algo muito importante. Eu já era batizado, me batizei com 8 anos de idade, mas ali naquele momento, com 15 para 16 anos, eu fui encontrado por Jesus, batizado no Espírito Santo e começa uma nova história. E aí, o que tem a ver com o meu casamento? Ali eu começo a orar e pedir a Deus uma esposa. Começa, naquele momento, um garoto de 16 anos, né, que estava querendo namorar todo mundo. Isso tudo romantizado que ele está falando é porque ele não quer que eu diga a parte onde eu tive que ir atrás dele. Não, eu vou chegar lá. Eu tava esperando. Claro que eu vou chegar lá. Não, mas eu vou pedir a história da Coca. Eu vou pedir a história da Coca aqui. Então tá. A gente vai chegar lá. Ele tô fazendo uma história. Bonito, assim, eu tô fazendo a introdução. Espiritual, verdade, tá ficando espiritual, aquele negócio todo. Mas é espiritual. Eu vou contar a parte. Se vocês entenderem, prática, e para quem tá com a gente aqui, olha, prática. se você ainda não arrumou um namorado, você tá orando pouco. Ora, irmã. E claro, né, trabalhe para que isso aconteça. Então, cria estratégias. mas ela tá
rindo da minha história, mas isso é real, aconteceu mesmo. Eu comecei a orar por uma esposa, e você vai falar assim, por quê? Não sei. Deus, ele começa a mudar a nossa história. Eu era um garoto de 15, 16 anos, queria namorar o mundo, gente. Então, né, o pensamento era esse. Então, chegando nessa experiência, eu comecei a compreender que há uma missão muito maior. Então, não era namorar alguém, era ter um propósito maior. Então, isso aconteceu mesmo. E naquele momento, sem saber, ter consciência clara, eu também fui chamado para o ministério. Porque a partir daquele instante eu comecei a me envolver mais com a igreja, fui líder dos jovens da igreja, fui tesoureiro da igreja. Professor de junior. Fui professor de junior e estava envolvido em tudo. O pastor passava lá em casa para a gente... Cortou muito mato antes, né? Né, o pastor para ir fazer visita com ele e tal. E isso tudo, eu creio que preparou o nosso encontro. E nós nos encontramos onde, gente? Na igreja. Num projeto chamado... Qual é o nome do projeto? Eu esqueci o nome do projeto. O nome do projeto? SOS Carnaval. Fica até então, engraçado. nós somos... Socorro pra quem? Carnaval de vocês, nós somos amor de carnaval, gente. Ele. Nós somos amor de carnaval. Quem disse que amor de carnaval não dura? Nós somos... Não, nós somos amor de carnaval de uma quarta-feira de cinza. Olha Essa aí, coisa tá indo de 0 a 100 muito rápido nesse podcast. Porque quando eu chego na igreja, minha família chega e tal, a gente já vai direto congregar nessa igreja. Né? A gente congrega lá porque o pastor de lá... Aí sim, tem esse elo. O pastor de lá tinha sido pastor aqui, amigo do meu pai. Lá. Chego lá, eu não conheço o Josedac. Por quê? É uma menina crente. E eu era muito jovem também. Culto. Muito garoto. Não tinha essa proximidade. Culto de quinta-feira. E o culto naquela época era aquela coisa de todos os irmãos faziam um pedido de oração. E a mãe do Josedac, todo culto de quinta-feira, orava pelos 2 filhos dela perdidos, que era Josedac e o irmão dele. Então, eu era só de ouvir falar. Porque era assim, queria pedir oração pelo meu filho Josedac. Não sabia. Essa eu não sabia, não. Orava pelos 2 filhos desviados da igreja. Mães, orem pelos seus filhos, porque Deus ouve as orações. E eu ia para a igreja quinta-feira, porque Guarapari era uma cidade pequena, com pouquíssimas coisas para se fazer. Então, tudo que tinha na igreja, a gente ia. Culto de quinta-feira estava valendo. Então, a gente ia no culto de quinta-feira e a mãe dele sempre orava. Mas nesse intervalo que o irmão se converte novamente e volta, poeticamente aqui como ele narrou... Não me converti novamente, não. Me converti uma vez só. Confirma. Não confirmei, não. Me converti mesmo. Se converteu. Eu apenas tinha me molhado no batistério e depois saí... O irmão um pecador seco, saí um pecador molhado, né? O irmão se converte, eu acabo não me afastando da igreja. Eu fazia as coisas na igreja e tal. Mas eu tinha um outro grupo de amigos que era da presbiteriana, né? Então, eu andava muito com o pessoal da presbiteriana. Era aí uma tá a explicação, gente. Foi a presbiteriana. Era uma juventude mais animada, tinha culto todo sábado. Gente, presbiterianos serem mais animados. Por incrível. Os presbiterianos de Guarapari eram cheios de animação. Eles tinham um culto que englobava jovens e adolescentes. Era verdade, era muito legal. Todo sábado à noite. E eu comecei muito a me aproximar desse pessoal. Sempre gostei de praia, sempre fui praieira. E eles eram aquela galera de praia todo sábado, então a gente ia pra praia todo sábado e depois ia pra culto e tal. Então, quando o Josedac volta pra igreja, eu não tô afastada da igreja. Eu tô andando com essa galera da presbiteriana. Porém, ele já era o presidente da juventude, que não existia esse termo livre de jovem. Era presidente da juventude. Ele já tinha já pedigree. Fazia essas coisas todas, mas a gente não pertencia ao mesmo núcleo de amizade. A igreja era minúscula, mas a gente mesmo assim não pertencia. A gente tinha 2 pontos em comum. Minha irmã tinha ali alguma coisa, porque o irmão, né, circulava. Entendeu, né, gente? Entendemos. Circulava ali. Então, a minha irmã tinha uma amiga. Em oração. Ela tá falando sobre oração. O círculo de oração das irmãs. E eu era um jovem que gostava muito de orar pelas irmãs. Né? Então, era um problema. Ele era presidente da juventude, que eu ia também e tal, mas eu só vi até que... Aí eu vi, nossa, Deus respondeu a oração da mãe, né? Porque um filho perdido voltou.
Então, assim, a gente tinha esse... Mas, assim, eu não sei se a pergunta já vai fazer essa pergunta. Como vocês se encontraram? Vai ter essa pergunta? Podemos vai, chegar, isso pode aí. seguir. Posso seguir? Pode seguir. Então, bem, eu era muito mais próxima do pastor, da família do pastor, do que ele, exatamente, já naquela época. Sim, eu tava muito... E é muito simples. Vamos lá ao fato como nos conhecemos. Como efetivamente esse relacionamento... Como ficamos juntos? Ele não gostava que eu usava essa expressão. Nós estamos juntos. E é importante frisar o seguinte, nós vamos fazer 25 anos de casado. Mas juntos, assim, ininterruptos, sem pensar em se separar, são 31 anos que nós vamos completar. Acertou? Juntos. Que dia que fazemos 31 anos? Irmã, eu 28 não erro, de fevereiro. não erro. A mesma data que a gente chega em Eu Guarapari. sou um homem de até memória. profético. Não é, menino? 28 de fevereiro. É profético. Sim. É isso aí que acontece. Aí, enfim, tínhamos lá esse projeto Carnaval. Eu já sempre fui muito inserida nessa coisa de organizar, planejar, então eu estava ali muito engajada naquilo, eu organizava aquele projeto. Quer dizer, ela mandava no negócio, né? Ela queria... Eu mandava no negócio todo, como diz o outro. E aí, pois é, aguarde, hein, gente? Pega essa palavra, aguarde. Aí, o que acontece? Começa um belo de um dia, estou eu sentada, um pouco assim, tinha terminado um relacionamento ali, e falei para uma amiga minha, assim, eis que sobe o Josadak, a rampinha da igreja. Eu falo assim, Vanusa, minha amiga querida, madrinha de casamento. Tu conhece aquele menino ali mesmo? Como é que é o presidente, né, da juventude aqui e tal? Ela fala, Josadak, não sei o que e tal. Só que, gente, foi um negócio assim, né? Minutos atrás, eu estava dizendo assim, nunca mais vou me relacionar. Eu vou terminar e vou embora, que negócio, vou morar fora. Porque ele tinha falado que ele, tipo... Vou ficar sozinha. Não quero mais saber de homem, de nada. Vou ficar sozinha. Eis que sobe o Josadak e eu faço essa pergunta. Eu falei assim, nossa, gente, eu nunca tinha prestado atenção no Josadak. Essa é a grande verdade. É Deus, gente. Não, Deus purinho. Convidou Deus purinho. Não tinha mais nada ali além de Deus. É porque é importante entender o seguinte, eu sou bem mais jovem. Então, nós não... Deixa eu terminar. Aí, o que acontece? Eu tinha, era detentora de todo o poder. Na época, eu falei assim, para a menina que trabalhava, nós tínhamos vários setores, e a gente trabalhava, sabe esse colete do voluntariado? Uhum. O pessoal do projeto também usava. No dia seguinte, eu falei assim para a menina, gente, como é que é o nome dela? Ela casou agora, esqueci o nome dela. Roberta. Roberta. É, Roberta. Falei assim, Roberta. Fabinha. Fábio é Roberta. É Fábio e Roberta. Falei, Fabinha, guarda o colete do Josadak para mim. Quando ele chegar, você pede ele para me procurar. Foi assim. Simples assim. Tá bom, irmã? Decidida. Decidida. Direta. Beleza. O irmão chegou no dia seguinte, lá, para pegar o colete dele. Galera do voluntariado, você está interessado em alguém, só perguntar a Alain e a Flávia para guardar o colete da pessoa que você quer. É mais ou menos assim. Já deu a planta. Aí, olha, pega intercessão, voluntariado, que sei lá. O crachá da O mídia. crachá da mídia, vale tudo. Aí, o Josadak chegou, ela deu o recado. O seu colete está com a Ana Sofia. Com a Silze. Sofia. Com a Silze. Ele vem e fala assim, você está com o meu colete. Eu falei, então, é onde entra a parte da Coca-Cola. Eu só te entrego se você me pagar uma Coca-Cola na cantina. E nós fomos lá. Tinha sopa de batata. E eu pensei assim, essa irmã tá querendo pedágio. Quer me explorar. E Coca-Cola, sopa de batata com Coca-Cola. E ali a gente começou uma conversa, isso era acho que na segunda-feira, né? Era segunda, o projeto começava de sexta para sábado. Lembrando que o projeto virava à noite, quer dizer. O projeto era assim, a gente chegava, a galera que trabalhava, 10 da noite, passávamos a madrugada, Guarapari sempre teve um carnaval forte, passávamos a madrugada, tipo, prestando um serviço a quem pulava o carnaval. Então a gente dava água, a gente socorria bêbado, a gente fazia um trabalho... Expulsava demônio. Era tudo assim. Era. Então era sempre de noite. A gente chegava às 10 da noite, virava a madrugada, pessoas em turno, funções. Era um negócio, era um esquema. Sim. Né? Assim, fora do normal para uma igreja até do tamanho do porte. Tinha viaturas, várias viaturas. Os irmãos doavam seus carros para ir para os focos de carnaval da cidade.
A gente começou aquele negocinho, né? Fui na rua, trouxe um chicletinho pra você. Tá na hora do lanche, vamos jantar junto. Ficamos nesse negócio até que na quarta-feira de cinza, sol nascendo, pátio da igreja, todo rolê de quem organiza. Você fica sempre por último, todo mundo tinha ido embora. Aí o irmão vai se despedir, faz a perguntinha como é que a gente fica. Dá beijinho na boca, vou falar logo. Não, um beijinho assim. Um selinho assim, um negocinho assim. Deu ou deu não? Aquela escorregada, né? Aquela escorregadinha ali. Ops, foi entendeu? mal. Aí, de tarde, aí fomos pra casa, a gente Eu não lembro dormia disso, o dia inteiro. Dormia com amnésia. Dormia o dia inteiro, né? Dorme-se o dia inteiro, você tá cansado da noite. Aí, à tarde, o telefone toca. O telefone de antigamente. E era de rodinha. Até da assim. rodinha. E era o irmão me ligando, me chamando pra tomar um sorvetinho. Sorvete. Ó, E eu falei, então, eu tenho que ir pra casa do pastor, porque agora a gente vai recolher tudo, fazer o rescaldo do evento. Uhum. A Silvana tá fazendo umas pizzas lá, quer ir pra lá? Aí eu fui pra casa do pastor e ele era até mais perto da casa dele. E ficamos ali, sentadinhos na escada. E aí Conversamos sobre o reino de o Deus. pastor, Teologia o pastor tinha um filho sistemática. pequeno. O pastor tinha um filho pequeno, o Kelvin. Usava fralda ainda, o Kelvin, né? Ele devia eu lembro ter dele uns até 2 hoje, de anos fralda. e tal. Querendo que ele saísse de lá logo. E aí O menino o Kelvin atrapalhando ali, toda a minha- mas aí ali, a minha enfim, Mas investida. serviu a um né? propósito. começamos a namorar nesse dia, isso era Isso aí. 28 de fevereiro, e daí adiante permanecemos juntos. Até então, hoje. Até hoje. Lembrando que vale a pena estar casado, não é? O casamento não é de forma alguma um parque de diversões, não é? Talvez mais parecido com uma montanha-russa, mas vale a pena, né? Tem emoções, quedas mirabolantes, mas subidas também, né? Que nos fazem ter muitas expectativas, né? Para a glória de Deus. Sim, aí 2 anos depois o Josadek vai para o seminário. Né? Na época eu tinha um trabalho relativamente estável, era funcionária da prefeitura, né? Dava aula e tal, tinha um emprego numa escola particular também. Aí ele vai, mas aí é interessante, porque ele chega e pergunta, né? Faz aquela pergunta clássica. É igual ali a história de Ruth e Noemi. Eu acho que se encaixa mais aí, né? Porque ele fala, olha, meu chamado é esse, né? Vou pro seminário. É difícil, né? Não é fácil, não sei como é que eu vou me sustentar lá e tudo mais. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu estou disposta, né? Eu acho não, né? Tenho certeza. Eu não sei se o chamado era para ser a esposa de pastor. Se você perguntar se o chamado é esse, eu não sei se existe, né? Mas sim, tinha também, assim, sempre atuei na igreja, sempre, assim, o ambiente igreja, até da pergunta que você fez de voltar para cá numa outra condição, o ambiente igreja, tanto templo, prédio e estrutura, sempre foi algo que eu vivenciei muito. E assim, nunca, aparentemente, para os meus pais, que sempre foram líderes na igreja e tudo mais, nunca pareceu um fardo. Sim. Então, para mim, era algo muito, né, lidava com isso muito. E quando eles vão para Guarapari, novamente, eles vão para lá, exercem liderança, né? Assim, se você me perguntar assim, você foi líder do que? Não, engraçado, né? Nesse tempo da igreja, eu não lembro, assim, se eu fui, eu não lembro de ter uma liderança específica, mas sempre tive ali, Sempre atrelar, serviu o reino, né? sempre servi. Eu acredito que talvez o chamado seja esse. Não seja para ser Sim, o posto da esposa, sim. mas Sempre servir o reino. servi, sempre tinha uma ideia, sempre fazia um negócio, sempre inventava um negócio. E até mesmo porque nós estamos falando de um período, né? 95, nós começamos a namorar. 97, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu E não eu em conhecia o 98. Rio de Janeiro, né? Ela veio em 98. Então, na cabeça de uma igreja, a mulher, ela é uma coadjuvante. E isso não é verdade, né? O ministério não é do pastor, o ministério é da família, né? Pastoral, da família, né? Deus usa uma família. Então, naquele tempo, a gente não tinha essa capacidade de entender isso. Não é ser mulher de pastor. Apesar que você ser a esposa de um pastor, as mulheres que estão nos ouvindo, é muito honrado também. Você não precisa de liderar nada na igreja, né? Porque você pode, claro, fazer parte da comunidade, abençoando a sua família,
E isso é muito justo, muito honrado. Mas a Sil sempre foi líder, né, na questão de participar, até mais envolvida na questão do ambiente da igreja, porque olhando, eu cresci na igreja, mas eu posso dizer que eu era um novo convertido, né, 16 anos, novo convertido. Fui ao seminário com 19 anos, né? Mais ou menos, bem garoto, 19 anos. Essa conta aí sem nenhuma percepção, do que é essa dinâmica. Porque eu fui para o ministério, e eu posso dizer assim hoje, claramente, por um movimento de Deus. Porque eu não tenho nenhuma classe pastoral, né? A minha família não tem pastores. E eu fui para o ministério e cheguei no Rio de Janeiro porque o meu pastor insistiu, falou, não, Deus está te chamando, né? Se vocês quiserem no futuro fazer um podcast só de chamado, né? O meu chamado é muito inusitado porque o meu pastor fala, não, Deus está te chamando, e me envia para o Rio de Janeiro. E eu estava namorando essa moça aqui. Então, o que eu entendi? Eu precisava de conversar com ela sobre o que estava acontecendo comigo, né? Nós fomos à praia. Falar, conta a história. Tem um carro, pôr do sol. Não foi muito... foi mais ou menos isso, né? Tinha um lugar que a gente ia... Tinha um lugar, lá tem um lugar, né? É o final do calçadão, lá em Guarapari, ele tem uma subida. E ele tem uma pedra que as pessoas vão ali, ver pôr do sol, você vê uma ponta, você vê toda a praia da Castanheira, que é essa praia. E essa pedra divide justamente o final dessa praia da Castanheira para a Praia dos Namorados. Chama-se de Praia dos Namorados, é uma praia minúscula, mas é uma praia lá que o pessoal vai muito. E desde quando a gente namorava, a gente fazia esse passeio. A gente saía de casa, vinha andando, ia lá na ponta do calçadão, caminhava. A gente faz isso até hoje, né, quando está de férias. Caminha todo o calçadão e a gente terminava ali nessa pedra. Porque na época da pedra para lá ainda não era tudo totalmente, né, calçado, arrumadinho como é hoje. Então a gente sempre conversava ali. E como todo namoro tem suas crises, não sei o quê, a gente fez um combinado que toda vez que a gente tivesse que falar algo um para o outro, aquele negócio de namorado, né? Que tá gostando, que não tá gostando, aquele trailer todo, a gente ia sempre para essa pedra. Aí nesse dia, a gente estava fazendo toda essa caminhada, ele falou, eu queria falar uma coisa com você. A gente parou na pedra. Foi de carro, né? Foi de carro dessa vez, não foi a pé, não. Eu não lembro se a gente estava de carro, foi de carro. Mas eu lembro que a gente foi um golzinho prata. Era o gol prata que tinha. E aí a gente parou ali, sentou e conversou. Mas aí o legal é que quando terminou isso, o Daico falou e tal. Nesse final de semana, meu pai estava recebendo lá em casa, a gente recebia muita gente, o pastor Elias, e a gente chama carinhosamente de tia Ana Luísa. E assim, o pastor Elias e a tia Ana Luísa eram referência. Todo mundo achava que meu pai era meio pastor, porque meu pai andava muito nesse meio. Sim. Então, o pastor Elias era um pastor super reconhecido, na época aqui no Rio e tal. Aí eles estavam lá em casa, passando o período. Eu lembro que minha mãe estava na cozinha, fazendo alguma coisa. Eu cheguei, e minha mãe, tudo bem, tudo bem. Eu falei, sim, o Judá que falou que vai ser pastor. Mas eu falei assim, realmente, assim, naturalmente. E eu lembro que o pastor Elias estava sentado e falou assim, nossa, isso é uma grande responsabilidade, né? Naquela época ele falou dessa forma. E a tia Ana Luísa falou assim, nossa, que legal, vou ter uma colega de ministério. Eu nunca mais esqueci disso, dessa fala, entendeu? Então, assim, as pessoas que permearam esse tempo, para mim, por exemplo, a Silvana e o pastor Osmar, vamos dar nome, pastor Osmar Milardi e Silvana, eram os nossos pastores nesse período. Cara, a Silvana era, se pode dizer assim, a esposa do pastor clássica, entendeu? Silvana era, então você olhava, a gente olhava para aquilo ali, falava, cara, é muito legal. Tinha leveza, sua referência era de leveza. As referências eram leves, né? Até se eu for puxar lá atrás, as referências, né? Como eu falei, o pastor Chimenez, que era muito amigo do meu pai, tinha sido pastor aqui, a tia Nízia, que era esposa dele e tal, faleceu, né? E aí, assim, também tinha, entendeu isso? Cara, os perrengues que eles passaram, nem sei, entendeu? Aí você vai falar assim, nossa, mas na aparência... irmão, na aparência, eu só estava vendo aquilo ali, eu não conhecia. Então, pelo menos na aparência, tinha essa leveza. Então, eu achei muito engraçado, porque eu cheguei, eu falei naturalmente, e ela me respondeu como se fosse uma coisa assim, já concretizada. Ela nem perguntou, e aí, o que você disse? Ela
entendeu? Endossou um negócio, mesmo que por dentro, talvez ela estivesse falando, coitada dela, sei lá, não sabe no que está se metendo. Não sei imaginar, né, no primeiro momento. E depois o pastor Elias é uma pessoa que conduz, né, muito o Josadak aqui. Sim, a gente me ajudou muito. Assim, na verdade, caminhou, Caminhou, né? me discipulou, até de uma forma, né, direta, né? Direta, né? Prática. Ele já sem era um ser- pastor já, né, com muitos anos de ministério Isso. e deu fez essa conexão. Então eu tive vamos dizer, uma figura Na verdade, a gente né? caminhou, né? A gente subia a serra, teve um período... toda semana. Isso no terceiro ano, né? Do seminário. É, terceiro ano. Isso A aí. gente subia a serra para Resende com ele todo final de semana. Ah, era a igreja dele lá em Resende. Não, na verdade, ele tinha sido pastor. A igreja dele lá era a central de Resende. Ele ficou lá há muitos e muitos anos. E aí uma igreja menor, memorial, pediu ele para ser pastor interino. Mas naquela época, ele já estava começando a enfrentar as dificuldades do mal de Parkinson. Então, ele começou a levar o Josadak. Então, nós ficamos... você imagina, todo final de semana a gente subia a serra ali e tal, né? Nessa conversa. E aí ele começou a introduzir o Josadak ali, naquela igreja, e depois ele sai, porque ele já está, né, a doença já agravando mais, e a gente fica ali. A gente fica um ano. 8 meses, mais ou menos. Um Um ano a assim. gente fica ali. Nessa igreja Memorial de Resende, Igreja do Coração, né? Nós Irmã temos Conceição, amigos até irmão hoje. Joaquim, que nos acolheram verdade. ali. E a gente fica ali. E aí aquela igreja é uma escola. Porque nós pregamos. Uma igreja, a gente fazia tudo. Fazia tudo. Uma Escola igreja bíblica. pequena, né? E hoje está lá caminhando e a gente fica ali. O Josadak no primeiro ano, enquanto eu estou em Guarapari, ele passa por outras igrejas, né? Marechal e tal. A gente fica um tempo no Meier também. Fica o tempo no meio. Né? Não como seminaristas oficialmente, mas a gente fica ali. Quando a gente está para casar, a gente faz o curso de noivos no Meier, No na Meier. época. O pastor Austin, meu amigão. Eu esqueci o nome da esposa dele agora. Marisete. Marisete. Porque quando a gente foi casar, a gente fez curso de noivo para tudo quanto é lugar. A gente via lá, curso de noivo a gente ia. Isso aí. Então a gente fez em Oswaldo Cruz, pastor Oswaldo Joel, Cruz. Vou pregar lá no aniversário da igreja. Fizemos e o Oswaldo Austin e Cruz. Marisete são amigos. Fizemos Marisete. É. E tinha o pastor lá de Copacabana, que de vez em quando no seminário ele Ah, mandava chamar as noivas. O pastor. Esqueci. Gente, pastor Vitor Vitor Manuel Valente. Valente. Aí ele pastorzão. sempre falava, traz as suas noivas, quem tem noiva e namorada aqui no seminário. E Aí a ele esposa- levava a esposa A dele. esposa dele também estive com ela agora em Copacabana, fui pregar lá na Pia de De Copacabana, Copacabana. lembrei dela, né, sobre A os gente ia momentos nessa que aula aí. tinham essa aula, né, de como ser uma mulher, uma esposa de pastor, né? Tem umas histórias assim que são muito engraçadas, porque quando eu chego no seminário, o seminário é um internato, né? Então, o andar que eu fui morar era o andar do fervo, era o 30, último andar. Ali realmente é o aprendizado, eu falo que é uma opinião minha, tá, gente? É minha, tá? Não estou dizendo que é uma regra. Mas você sair de casa antes de casar, entendeu? E morar com 4 pessoas que você nunca viu na sua vida é um aprendizado. Você não reclama de mais nada depois que você casa. Então, o seminário era esse fervo. Então, ele se dividia em esse 30. Meninas que faziam música, meninas que estavam ali fazendo pouquíssimas fazendo teologia, e uma outra parte ali já fazendo o curso de educação cristã que o seminário tinha começado a oferecer. Então era isso ali. Então ali tinha muitas namoradas também e tal. E assim, as coisas que eram faladas eram muito lá, tipo, nunca irei usar lilás. Era a cor oficial. Da MCA. Da MCA, Era entendeu? União Jamais. União Feminina. União União Feminina. Feminina, MCA é recente. Isso. E era engraçado, porque elas levavam, Isso né? é recente, tem uns E na 15 anos. época, como Que seminário. até mudou, Não, né? já virou MCM, já trocou de É novo. outra MCM, coisa, E aí, não, agora também acho que já mudou. Já né? mudou de Mudou novo? de novo? Era a União, era a Sociedade Feminina, União Feminina, MCA. MCA, MCM, já é o MCM. quarto nome. E aí eles levavam muitas mulheres de pastor, assim, lá como ali era Tijuca, era a Associação Carioca, né? Sim. Então, muitas irmãs da Associação Carioca, esposas de pastor, assim, famosíssimas na época, para poder... E era muito engraçado, a gente ouvia aquilo tudo e tal, tomava até chazinho, cafezinho. Aí depois as meninas chegavam falando coisas
Eu não vou usar lilás, era o mínimo. Entendeu? Jamais vou fazer isso. E é o hilário, né, irmã? Que existe o Instagram pra você ver todas elas usando Lilás hoje. lilás hoje. Olha só como a vida dá voltas. Como a vida dá volta, a necessidade faz, mas assim, eu gostei muito do meu tempo de seminário, não tenho que... Talvez tenha sido privilegiada, né? Tinha minha família Mas a proposta é relacionamento. Então, então a gente decide casar em Não, mas 2000. eu acho, inclusive, que a gente poderia, se a gente conseguir pensar as histórias só não um, censuradas, não proibidas, podem um podcast sobre seminário, Seminário cola, seria é. interessante. Seminário é isso. Sim, mas eu não assim, tenho eu reclamar. prefiro o nosso relacionamento. Mas assim, isso foi... a Suzy tomou a iniciativa, isso é verdade. Não é? Nós começamos a namorar. E começamos a namorar com foco mesmo, né? Uma proposta clara. Ficamos noivo em um ano. Ficamos noivo? Não, Em aí um quando ano. você foi, aí a gente em já 97, fazia igual a eu outra. A fui gente noivo. noivou, já ele fui já com a foi aliança. noivo, né? A fui irmã com a já aliança. Jéssica precaveu, fala, já. botou uma... Naquela época respeitava-se. Eu botei uma aliança no dedo do irmão. E depois ela O foi. irmão noivo. E aí ano depois nós eu fui. crescemos juntos também no seminário. O seminário foi Casamos muito... no seminário. Quando nós Isso casamos aí. em julho, a gente casa no seminário. Vai morar num quarto que não tinha banheiro dentro. Isso aí. Era coletivo. 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 Então eu não sei que horário que vai passar esse podcast. Não Mas tem coisa assim, que não precisa de falar, não. Mas era aquela cena triste, né? Que a gente saía ali, todo mundo sabia a sua vida, sua rotina. E era isso, você lavava a louça numa cozinha que também era fora. Né? Então você lavava 5 garfos, às vezes quando você recolher só tinha 3. Eram umas coisas que aconteciam assim, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui lavar louça, como todo mundo que casa, você ganha algumas coisas. Algumas coisas eu não levei pro seminário, porque não tinha nem onde guardar. Eu deixei tudo na minha mãe. Mas algumas coisas eu levei, bonitinha, fofinha. E aí, quando 2 delas desapareceram, eu desci. Na época a gente tinha muita praça, né? Ali na desci de Barra 2 Hidro, na Sans Penha. E comprei naquela época aqueles Duralex feio, né? E eu só deixava lá 2 pratos, 2 garfos, 2 facas, 2 copos. Só. E a gente casa assim, morando num quarto, né? Que a gente usava uma divisória de MDF, que o Judá colocou para dividir quarto. E cozinha. De cozinha, porque a gente cozinhava no quarto. Tinha cozinha, geladeira e um armário de cozinha. Isso aí. E a gente usava o próprio armário embutido do seminário para botar nossas coisas e uma cômoda que a gente ganhou, cama. Sim. Era isso que tinha no quarto. E muito amor. Era quase uma cabana. Na verdade, tempo era era uma quase cabana. quatro? Não, moramos pouco tempo. Moramos 7 meses, né? 7 meses, 7 meses era a média, a gente ficou ali. Foi. Dessa, E de lá nós íamos pra Queimados. Né? Dessa forma. É, Mas você era recém-casado que divertido. fica, o início é muito difícil, tá ouvindo essa história, Isso, né? Isso aí. Quem fala assim, eu preciso de tudo pra casar, minha filha. tá a gente não ouvindo? tinha nada. Precisa de disposição. Isso aí. De querer casar. O resto, Querer fazer gente, dar certo, né? Isso aí. querer fazer dar certo, né? Porque o casamento não é ali só... Não são as coisas, né? As coisas não sustentam. Sim. Essa é a grande verdade. E talvez seja um ponto muito positivo da gente trabalhar aqui. Né? Talvez nem foi o início do podcast. Nem mas, sei mais qual era o início. que mas foi a o primeiro gente, entendeu o seguinte. tomou. Porque o casamento, ele não é, de forma alguma, uma estrutura início, meio e fim perfeita. E a gente tem esse erro, que eu creio que acaba atrapalhando a entender as estações do casamento. Então a gente começa nesse quarto, né, nesse banheiro coletivo, cozinha coletiva, ainda estudando, né, sem saber o que aconteceria, para qual igreja que nós iríamos. Né? Eu tinha um sonho de começar um ministério novo, né, no interior, e é importante você saber a direção de Deus. engraçada No Né? interior veio. Não, mas tinha uma piada interior. engraçada, né? A pessoa Ah. falava assim, você quer ser pastor de quê? Aí a pessoa falava, eu quero ser pastor de PIB. Aí de PIB é da primeira que apareceu. Era um negócio assim, né? Não, eu mais quero ou- ser pastor de primeira. Aí a pessoa fala, de primeira da primeira igreja que aparecer, porque é aquela questão, a pessoa, eu acho que é igual o jogador de futebol, o cara fica ali na peneira, ele vai subindo, chega uma hora ele quer ir pro time principal. Sim. Então você fica ali no seminário, você fica ali estudando, chega uma hora que o Quer cara botar quer em botar prática, né? você quer botar É tudo isso. em prática, né? E o seminarista ele tinha esse mal, ele ia para a igreja, né?
para a igreja dele, que ele era estagiário lá, via tudo acontecer, e quando voltava, rolava essa resenha na praça do seminário, que você ficava ali dizendo assim, eu faria tudo diferente. Entendeu? É quase como foi assim, Noé começou a construir a arca, eu não começaria a construir a arca daquela forma. Sim. Era mais ou menos desse jeito. E depois, é claro, você vai reencontrar os amados mais lá na frente e vai ver que não é fácil, né? Você criticou e depois você vai ver que não é assim que se começa, né? Do jeito Quando que você começou. calça os sapatos, Sim, você vê que é diferente, sim, né? Você... E nós somos batistas, né? Então começamos numa igreja com a ideia, né, de muitas vezes ficar um tempo e depois a gente vai para outra igreja. E a gente tem aquela ideia de começar tudo de novo, ajudar outra igreja. Então nunca imaginamos, eu lembro que nós tivemos uma conversa que a Cícero perguntou, você acha quantos anos você vai ficar aqui nessa Entra igreja? a história da Jabuticaba. Jabuticaba. A história da Jabuticaba. Aí eu falei para ela, a história da Jabuticaba. mas só terminar essa Tá. parte, eu vou ficar uns 5 anos aqui. Ela falou, mas isso tudo? Né? Era o tempo, né? Na igreja, na verdade, aqui, Média de 8. o pastor, isso aí, você sabe disso, É. você estudou essa história. Eu estudei essa O história. pastor máximo que ficou, pastor Nivaldo, não é isso? 8 anos. 7 anos e 8 meses. E ele está fazendo 30 anos hoje, lá na PIB de Paranaguá. E aí ele é o máximo que fica. E aí a história da Jabuticaba é simplesmente essa. A gente chega na casa pastoral, casa que a gente mora, né, casa da igreja, e na frente da casa pastoral tinha uma palmeira. E eu tinha muito medo, o João já tinha nascido, eu tinha medo daquela palmeira, aquelas folhas caírem na cabeça do João. Eu sempre gostei muito de jabuticaba, não sei de onde vem isso, porque eu não me recordo na infância comer jabuticaba, nem lembro qual foi o primeiro jabuticaba que eu comi na vida, mas tenho essa paixão pela jabuticaba. E eu fiz a pergunta ao Josedac atrelada ao pé de jabuticaba, porque me disseram que um pé de jabuticaba, para crescer e florescer e dar frutos, precisava de 10 anos. E eu falei, não vou plantar para outro comer jabuticaba. Olha, irmã, que pensamento O egoísta. pensamento pequeno da irmã. Um pensamento pequeno. Eu falei, eu não vou botar um pé de jabuticaba aqui. Na época eu plantei uma outra coisa. E se eu tivesse plantado, eu já teria praticamente uma fazenda de jabuticaba, né? Porque 25 anos teria plantado vários pés, teria muito jabuticaba. Várias geleias para ter sido faria, uma empresa. Geleia, doces. Mas o pé de jabuticaba chegou. Chegou, ele está lá. É um pé pequeno, modesto, que me sustenta, porque ele só dá jabuticaba para mim. As crianças... Não adianta pedir, é esse o recado. É esse o recado. As crianças costumam dizer que só eu vejo as jabuticabas que dão ali. Olhos de fé. Isso aí, estão lá florescendo. A chuva dessa semana ajudou. Espero colher as minhas, em média, 10 jabuticabas. Que dá. Pra botar à vontade. É sobre. Mas dá pra bater no peito e falar assim, eu como minha própria jabuticaba. Mas eu tenho alguns fornecedores também de jabuticaba que vêm à minha porta me entregar, porque eu sei que sabem que eu gosto. Né? Gente, acho que é isso, né? Acho que esse podcast vão ter várias continuações, várias ramificações, vários assuntos, que em breve você que acompanha aí o podcast, você vai poder ouvir aí diretamente do seu aplicativo, da sua casa, do carro, onde é que você ouve isso aí. Então, acho que é isso, né? É isso, então... É isso. É isso. Então, tchau pra vocês. Tchau pra vocês, até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.